pessoal, tudo bem? Voltamos a mais um episódio com vocês hoje para falar de uma pessoa super chique. Ela é mó gata. Ela já viveu os bastidores do mundo jurídico, construiu sua trajetória como empresária, conquistou espaço como modelo e influenciadora, mas foi através do desenvolvimento humano, dos relacionamentos e da lei da atração que encontrou sua verdadeira missão: transformar vidas e despertar pessoas para uma nova forma de pensar, sentir e viver. No episódio de hoje, do Entre Idades Pod, vamos mergulhar em conversas sobre amor próprio, conexões, energia, mentalidade e como aquilo que você vibra pode impactar diretamente os seus resultados. Receba com muito carinho, Lara Godoy. Oi, gente, é um prazer estar aqui, Márcia, muito obrigada pelo convite. Deu certo, né? A gente tentou fazer esse encontro muitas vezes, nossa agenda não estava batendo e agora finalmente deu certo. É um prazer estar aqui com você e vai ser um sucesso, tenho certeza que nosso talking vai ser muito legal. Muito obrigada pelos elogios. Chique é ela, gente, olha isso aqui, olha que mulher chique. Mas muito obrigada pelos elogios e bora lá, tô animada. Lara, antes da gente começar com o nosso bate-papo, eu quero te presentear com uma xícara. Ah, que linda, gente. Com o seu nome. Olha que chique que eu estou, olha do isso. Nosso Olha programa. aqui, Entre Idades Pod, por Marcia Anitta Lofrani, aqui tem o meu nomezinho, vou guardar com muito carinho. E pra você saber uma coisa sobre mim, uma curiosidade, eu sou colecionadora de canecas. Todo lugar que eu vou, eu compro uma caneca. Todo país que eu vou, eu trago uma caneca. Então, acertei. E você acertou muito, 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 muito. Porque, assim, eu sou uma colecionadora de caneca, sou apaixonada. Lá em casa não tem xícara, só caneca. Que legal. Muito bom. Bom, para quem não te conhece, conta um pouco hoje dos seus números, o que você faz. Tá, vamos lá. Vou começar do começo. Hoje, eu sou expert digital, é o nome. Então, a gente não sabe o que é, né? Mas o expert digital é aquela pessoa que dá curso, mentoria, palestra sobre um determinado assunto, né? Isso é o que eu faço hoje. Mas não é o que eu fiz a vida toda, né? Como você bem disse, eu venho aí de um mundo jurídico, né? Eu sou de uma cidadezinha muito pequena, chama Iraí de Minas. Não tinha nem maternidade lá, então eu nasci em Monte Carmelo, que é a cidade do lado, e morei a vida inteira, assim, até os 15 em Monte Carmelo. Sou de Minas, sou mineira, né? Tô aqui em São Paulo, mas sou mineira. Vocês vão perceber, eu acho que o sotaque vai entregar, eu acho. Mas eu cresci, assim, tive uma infância muito feliz, né? Cresci com a minha avó que me criou. E vocês vão entender porque eu tô falando disso agora, mas eu não cresci assim com pai e mãe convencional, como as outras pessoas. E aí, enfim, fiz faculdade de Direito, minha avó gostava muito, aí eu fiz porque ela quis. Me dei muito bem na faculdade de Direito, consegui emprego assim que saí, trabalhei a faculdade inteira, mas não preenchia meus olhos. Sempre tive um viés muito empreendedor desde criança, vendia picolé. Quando eu era criança na escola, eu já fui quase expulsa por isso. Vendi pulseirinha. Quando eu era criança, toda menina que é empreendedora vendeu pulseirinha quando era criança, né? Parece que é... Na faculdade vendi trufa, vendi pão de mel, porque eu recebia pouco dos estágios, queria ganhar mais dinheiro, né? Vim de uma família simples. E a vida inteira trabalhei para ganhar dinheiro. Assim, desde criança mesmo. Eu queria comprar minhas Barbie, eu queria ter o que todo mundo tinha, mas não tinha como eu sobrecarregar minha avó com isso, né? Então a vida inteira vem desse viés de empresária aí, fazendo meu próprio dinheiro. E aí, quando eu fui advogar, me surgiu a oportunidade de abrir uma loja, que começou online, comecei a vender bolsa online, deu muito certo, logo na segunda live, na época de pandemia, assim, na segunda live, já vendemos muito, assim, já consegui literalmente fazer um caixa, dinheiro que eu nunca tinha visto. Fomos abrir uma loja física, um outlet lá na minha cidade, e fiquei 2 anos com esse outlet. Lara, mas o que isso tem a ver com o que você faz hoje? E agora a gente vai entrar. Hoje eu sou expert em relacionamentos e lei da atração. Então eu falo de como você vai ter um bom relacionamento, não só amoroso, mas também com você mesmo, a sua identidade. E sobre a lei da atração, como que você vai atrair, começar a trabalhar essas coisas e trazer isso para sua vida, né? E como que isso começou? Eu lá na loja, percebia, dava sábado que ia ter uma festinha lá, e a loja enchia de menina. Ah, porque meu ex vai estar na festa, preciso comprar uma roupa nova. Ah, não sei o que. Ah, meu ex isso, meu ex aquilo. Ah, eu tô muito triste em comprar uma roupa. Eu percebi que as mulheres, elas iam mais na loja para buscar conselho e afago do que roupa. A roupa se tornou secundário,
dentro das minhas relações com as minhas clientes. E comecei a ver que muitas meninas repetiam padrões emocionais da infância, assim como eu repeti inúmeros padrões emocionais da minha infância, né? Como eu fui criada sem mãe, sem pai, fui criada pela minha avó, e aí a gente pode entrar mais nisso daqui um pouco. Mas isso refletiu nos meus relacionamentos amorosos, né? E eu resolvi aprofundar. Comecei estudando programação neurolinguística, que é nada mais, nada menos que os estudos dos comportamentos humanos. Entrei muito firme no mundo das lealdades invisíveis, da sistêmica familiar. Fiz terapia em sistêmica familiar e me profissionalizei nisso. Comecei a cursar psicanálise. Nossa, chega, hein? Senão não vou ter bate-papo com você, que não para mais essa carreira sua. Mas tem muita coisa para falar. Isso é só como que eu cheguei até aqui, né? Graças a Deus. Eu sou 25 anos bem vividos. Lara, e como que você equilibra tudo isso? Empresária, mentora, modelo, influenciadora. Tem hora que pesa, não pesa? Então, eu também sou modelo, né? Desde os 16 anos, e agora profissional mesmo. Sou modelo, sou expert, sou empresária. Mentora, E mentora. advogada. Advogada eu não sou mais. Essa profissão eu abri mão. Eu tenho a carteirinha, mas eu não faço mais. Então, não existe um equilíbrio de fato, né? Existe esse mito que a vida tem que ser muito equilibrada. Mas para quem quer conquistar coisas que ninguém conquistou, quer chegar a lugares que poucas pessoas chegaram, você vai ter que viver uma vida que poucas pessoas vivem. Existe um mito que a gente tem que ter um equilíbrio de tudo. A gente tem que buscar sempre esse equilíbrio, mas é um mito falar que esse equilíbrio existe. Então, tem fases na minha vida que elas são mais complicadinhas, que eu durmo menos, que eu como menos, trabalho mais, e tem fase que eu consigo descansar quando tá todo mundo trabalhando, né? Porque como o meu trabalho me permite ter uma flexibilidade, eu tava de férias, por exemplo, essa semana, que é junho, o pessoal tá trabalhando, então tirei uma semana de férias. Mas esse equilíbrio, ele é um mito, assim, é altos e baixos, né? A vida é igual um exame de coração, eu falo. Se parar, se ficar tudo reto, a gente perde a vida, né? Então, é altos e baixos. Consigo equilibrar, tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas na maioria do tempo, o que eu sempre falo? Se não for equilibrar, se for ficar algo muito maçante, que tem um prazo para terminar. Então, eu vou trabalhar aqui um ano bem pesado e depois eu vou me dar um descanso. Tem que ter um prazo para terminar. Quando você fala muito assim, ser e ter, me explica melhor o que isso significa. É que eu tenho um bordão, né? Eu falei pra vocês que eu sou expert de lei da atração, de relacionamento. Então, eu carrego um bordão comigo, que é o ser pra ter. As pessoas, elas querem atrair as coisas pelo ter, pelo material. Até o relacionamento mesmo. Eu quero ter um namorado que faz isso e isso. No sentido de posse, você fala. Isso, total sentido de posse. Eu quero algo, eu quero como se fosse um objeto. Quero ter um casão, quero ter um carrão, quero ter o melhor celular, eu quero ter o melhor emprego, quero ganhar milhões. Só que você não alcança o ter material se você não sustenta o ter no ser. O que é o ser? A mudança começa internamente. Eu primeiro sou essa pessoa para ter. Você já viu aquelas pessoas que vão para reality show, ganha R$ 1.000.000 e tal, passa 2 anos, perde tudo? Já reparou isso, Marci? Sim, porque a pessoa ela acaba investindo naquilo que ela ganhou e esquece no seu próprio eu, né? Exato. De se ver. O eu dela não sustenta R$ 1.000.000. Esse que é o negócio. Já viu pessoas que conheceram pessoas incríveis, e você também pode ter sido uma dessas pessoas. Conheceu um cara incrível, conheceu uma mulher incrível, e você deixou deslizar pelas suas mãos, pelos seus comportamentos, parece que você até sabotou aquele relacionamento, aí termina, você fala assim, gente, mas o que eu fiz? Por que foi assim? Por quê? Porque o seu eu interior não sustentava aquilo que Deus queria te entregar. Então, o que é o ser para ter? Primeiro, você transforma você, a sua identidade, para depois você ter materialmente as coisas. Um bom relacionamento, um bom carro, dinheiro, saber investir. E eu trabalho muito isso com as meninas. Então, se você for fazer uma mentoria comigo de relacionamento, nós vamos trabalhar o seu eu, a sua identidade. Se você for fazer uma mentoria de financeiro comigo, nós vamos trabalhar o seu eu, a sua identidade. Se você for fazer uma consultoria de marketing... Porque se não tiver identidade, a pessoa não tiver clareza daquilo que ela é e aquilo que ela pode chegar a ser, vai tudo por água abaixo, que é bem isso que você falou. Não adianta ela vir muito rápido, que do jeito que veio muito rápido, vai embora muito rápido também. Por quê? Porque ela não tem internamente um comportamento adequado para receber tudo aquilo que ela está recebendo, Exato. né? Ela não vai sustentar. E isso o psicológico afeta, assim, acho que
De mão cheia, muito. Muito. Aí a pessoa vai achar que ela não merece. Ela vai entrar naquela fase do merecimento, né? Eu conquistei e perdi tudo, então eu não mereço, sabe? Uhum. Você falou assim que você tem bastante alunos, tal. Tem alguma aluna assim que marcou muito para você o lado positivo e para o lado assim, Nossa, o várias. contrário, difícil também? Várias. Dá pra você falar um Positivo, quase pouquinho? todas, tá? Quase todas as minhas alunas que se dedicam é positivo. Posso citar uma, vou citar a Mari, por exemplo. Mas conta algum caso assim para a gente ter um pouco mais de clareza. Vou contar, eu tenho 2 casos muito legais de positivo. Tem a Mari. A Mari é uma mentorada que ela chegou pra mim, acho que ela tem uns 40 anos, 38, 40 anos. Foi casada a vida toda, com um homem que tinha alguns problemas, teve uns vícios, algumas coisas assim. Ela acabou sendo uma mulher muito, eu chamo de tonhona. O que é a mulher tonhona? Sustenta muita relação, né? Financeiramente, emocionalmente, serve demais e não é servida em nada, né? E ela criou essa casca. 2 filhos, um dos filhos tem um nível de autismo, se eu não me engano. E ela chegou pra mim, acima do peso que ela gostaria de estar, muito cansada, exausta, quebrada financeiramente pós-divórcio. Eu lembro que ela assistia às aulas, ela veio pra uma mentoria em grupo, dormindo. Ela chegava Ela em já casa... chegou divorciada. Chegou divorciada. Ela tava acabada e ela não tinha dinheiro. Ela investiu o dinheiro que ela tinha na mentoria, ela não tinha, mas ela acreditou com todas as forças que ela ia conseguir. Ela assistia todas as aulas, ela nunca perdeu nenhuma aula, ela nunca deixou de fazer nenhum exercício. Claro que, às vezes, ela não fazia todos os dias, mas ela foi uma das poucas mentoradas, porque, assim, isso eu posso bater na tecla. As pessoas, elas se comprometem, mas não conseguem sustentar o compromisso. Então, eu tenho muita... maioria, A né? maioria. Eu tenho muita mentorada, mesmo que já tá pronta pra mudança, que ela faz 70% das coisas, 50% das coisas. Mas você não acha que isso está relacionado com o próprio tempo interno dela, que ela também não está preparada para mudar? Com certeza. Não é nem que não tá preparada, não foi ensinada a cuidar de si. Porque a minha Não sabe, então? Não. A minha mentoria, ela é super ativa. Então, você vai ter que fazer. Se você não for uma pessoa constante, você não vai conseguir cumprir. E a Mari ela me surpreendeu, porque ela trabalhava o dia todo, ela chegava, ela assistia aula dormindo. Tinha vez que ela abria a câmera, ela começava a cochilar, eu achava engraçado. Nunca briguei com ela por isso, na verdade, eu achava isso impressionante, porque ela chegava exausta e ela não perdia aula. Mesmo o subconsciente dela tava ouvindo ali. E ela começou a colocar em prática. Olha isso. Ela chegou pra mim, eu não faço dieta, nem treino, tá, gente? Não sou educadora física, 0. Eu só trabalho aqui, ó, reprogramação da sua mente. Ela chegou pra mim falando que ela tava com problema de hérnia de disco, que ela não conseguia malhar mais pesado, mas que ela tava indo na academia por ir, porque fazia bem pra ela, que ela tava com muita dor. E aí a gente fez uma reprogramação mental de 2 semanas pra ela cessar essa dor. E cessou. Mas isso não foi o mais impressionante. Aí ela começou a investir na empresa dela, a gente fazendo várias coisas pra ela investir na empresa dela, no eu dela. E o que eu achei muito engraçado é que a gente nunca falou sobre emagrecer nem nada do tipo. Em 2 meses de mentoria, ela tinha perdido 8 quilos. Com hérnia de disco, com dor, pegando menos peso. E ela começou a prosperar. Ela fez 40 vezes o valor da mentoria no final da mentoria. Antes de terminar o 2º mês de mentoria, ela tinha feito 40 vezes o valor. Os filhos dela, que ela tinha essa coisa do tonhona, né? Eu falei, você tem que ensinar os seus filhos a serem homens, porque já que seus filhos não têm pai em casa presente ensinando, você tem essa missão. E como que você vai ensinar isso? Parando de fazer as coisas pra ele. E comecei a dar umas dicas, né? Passar uma programação mental pra ela pra isso também. Os filhos dela, em 2 meses, carregava tudo. Ela tava carregando uma bolsa, eles diziam, mãe, deixa que a gente leva, deixa que a gente carrega. Então, assim, ela teve mudança em todas as áreas, como mãe, como mãe, como mulher, porque ela não era mais esposa. Ela entendeu por que ela atraiu esse tipo de relacionamento pra vida dela. Ela melhorou a relação com o próprio pai, né, que é uma coisa que era difícil e ainda é difícil. Ela emagreceu 8 quilos ao final da mentoria. E agora, ela renovou comigo a mentoria para uma mentoria individual. Ela está 15 quilos mais magra. Nossa. Ela tá confiante. A empresa dela tá muito próspera. Ela tá fazendo muitos negócios. Os filhos dela são uma bênção. E assim, na área relacional, a gente tá descobrindo ainda algumas travas que ela tá carregando. Então, ela fez a mentoria comigo agora para faturar 100 mil na empresa dela. Então, ela falou, Lara, agora eu quero faturar 100 mil. Então, eu vou renovar com você por isso, por mês, tá? Então, a gente tá trabalhando faturamento de 100 mil dela e relacionamento. Então, assim, ela foi um caso que me impressionou muito. Mas igual ela, eu tenho a Camila, mesma coisa, emagreceu. Ela trabalhando num ambiente totalmente masculino do agro. Ela fez com que as pessoas respeitassem ela, sendo mais feminina. Porque antes ela achava que precisava gritar ali dentro para esses homens ouvirem ela. E quando ela usou as armas dela a favor dela, a feminilidade, literalmente, ela começou a pedir as coisas com carinho. Falar assim, fulano, não dou conta de fazer isso aqui, precisa ser você. As coisas prosperaram muito. E tenho também uma que me impressionou bastante, que é a Sophie,
dona de uma mega marca, que a vida dela em 4 meses deu uma reviravolta extraordinária, financeira, emocional. Mas, assim, são pessoas extremamente dedicadas. Elas fazem, assim, 80% de tudo que eu passo pra elas. E eu vou falar 50%. Se você fizer 50% das coisas que você se compromete a fazer na sua vida vai mudar. Porque as pessoas, elas não conseguem fazer 50% que elas prosperam, sabe? Que elas falam que vão fazer. Me surgiu uma dúvida aí. A gente tem uma diferença grande de idade entre eu e você. Você tem uma formação acadêmica no direito. Aonde que nasceu, que brotou todo esse conhecimento em você? Que Tão pergunta. novinha. Que pergunta. Até porque você menciona no início do nosso bate-papo que você não foi criada tradicionalmente com pai e mãe, sim com a sua avó, né? Mas a gente percebe aí que foi com um amor muito grande, que foi uma coisa gostosa, que não foi nada traumatizante, nada de diferente quem tinha pai e mãe. Da onde nasceu essa Lara? Muito, muito legal essa pergunta, assim, que tava vendo minhas fotos antigas, assim. Foge um pouco do script, né? Mas eu tava vendo minhas fotos antigas ontem e eu percebi que, assim, eu sempre fui uma criança muito da oratória, uma criança que sempre me dispus a estar nos lugares, a falar com as pessoas. Tudo que era exercício eu queria fazer, eu queria ser a primeira. Então, eu sempre tive algo nesse sentido com pessoas. Eu sempre soube que meu objetivo seria com pessoas. A minha avó é muito altruísta. É a pessoa mais altruísta que eu já vi. Ela deixa de fazer pra ela pra fazer pros outros. Então, eu cresci numa casa vendo a minha avó deixando de fazer as coisas pra ela pra fazer pros outros. Certa parte, isso é ruim, porque você aprende a dar demais e receber de menos. Mas os outros 50% é muito bom, porque você entende que tudo é pelo outro, né? Então, eu tive uma criação muito assim. E uma criação extremamente cristã dentro da igreja, nos princípios e valores cristãos, que me ajudaram a entender que eu sempre preciso do outro, que o outro precisa de mim. E quando eu percebi ali, depois nesse período da loja, que os meus relacionamentos estavam seguindo os mesmos padrões do meu pai, da minha mãe, que aí não eram padrões legais que me traíam felicidade, eu literalmente entrei numa imersão para entender o que é reprogramação mental. Então, eu fiz coaching de programação neurolinguística de PNL com o Márcio Michele. Eu tive algumas experiências de empresa. Explica o que é PNL, que tem muita gente que não sabe. A PNL, gente, é a programação neurolinguística, que é o estudo do comportamento e da linguagem. E ela basicamente surgiu há pouco tempo, não é tão antiga assim, surgiu há pouco tempo para estudar o comportamento das pessoas bem-sucedidas, financeiramente e emocionalmente. E é por isso que me impressionou tanto, porque existe um padrão. As pessoas bem-sucedidas, elas seguem um padrão de vida, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto nas suas relações. Até a forma que o marido trata a esposa, um marido bem-sucedido, explica o porquê ele é tão bem-sucedido. Então, isso me deixou muito curiosa. Eu falei, eu quero ser bem-sucedida. Não basta eu ser bem-sucedida financeiramente, eu quero ser bem-sucedida nas minhas relações. Emocionalmente, né? E aí, eu comecei uma terapia, que a minha terapeuta chama de terapia do ser, que é uma terapia que estuda muito a sistêmica familiar. Fiz constelação, né? Entendi um pouco dos padrões, mas o que foi principal pra mim foi entender as lealdades invisíveis que eu carregava de mãe, de pai, e como eu repetia isso dentro das minhas relações. E aí, depois que eu comecei a entrar nesse mundo da PNL, eu já fui pra sistêmica familiar. Hoje eu curso psicanálise também, faço pós em neurociência, faço pós em PNL. Então, eu não paro de estudar. Mas você me fez uma pergunta, da onde que veio tanta sabedoria? Eu vou ser muito sincera com você. Em 2023, dezembro de 2023, eu fiz uma oração e eu fiz ela por 2 anos. Eu orava todos os dias assim pra Deus. Senhor, me permita ser ainda mais sábia que Salomão. Salomão, pra quem não sabe, foi o rei mais sábio da Bíblia. E ele não pediu dinheiro, ele não pediu relacionamento, ele só pedia sabedoria. E Deus fez ele a pessoa mais sábia e, consequentemente, mais próspera que já existiu na história da Bíblia. E eu comecei a orar por isso. Eu achava muito curioso. Eu não queria orar por dinheiro. Eu falava assim, me faz mais sábia que Salomão. Eu quero ser mais sábia que Salomão. E eu orei por isso 2 anos. E aí, às vezes, tem vezes quando você me faz essa pergunta assim, eu tava falando até com meu namorado mais cedo, tem vezes que eu não consigo explicar de onde vem algumas coisas que eu sei falar. Porque eu estudo muito todos os dias, né? Eu leio a todo tempo. Tem gente que me pergunta, que hora que você lê? Ontem no avião, vim lendo. Li uns 5 capítulos do meu livro. Porque o tempo que eu tenho, eu tô investindo em conhecimento. E isso não é tortura pra mim, isso é o meu hobby. O meu hobby hoje virou esse, sabe? Só que eu acho que muita coisa foi literalmente o Espírito Santo que me capacita, sabe? Se eu puder falar algo assim, espiritual da coisa, eu acho que 70% é uma capacitação espiritual, 30% é um estudozinho, que eu tô sempre E leitura ali. Também ajuda muito, né? Muito. Sempre foi criança de ler, tá? Minha avó foi criada com professora, tá? Minha avó é professora, minha tia é professora. Minha avó, ela fazia eu ler horrores. Eu lembro que em 2010, eu li 127 livros. Eu tinha um caderninho que eu colocava de A a Z
E, tipo assim, desde criança, 10, 11, 12 anos, sempre li muito. Isso ajuda muito. Não perder esse hábito. O que você acha nos conselhos, assim, tradicionais de relacionamento que mais erram? Nossa, essa pergunta ela é polêmica, tá? Então, tem dois lados pra mim que são os maiores erros dos conselhos tradicionais que as pessoas aconselham, essas pessoas que dão conselho na internet aí pra relacionamento. Primeira coisa, falar que existe uma receita de bolo. Não existe, tá? Não existe. Existe o que cabe no seu bolso, na sua casa, na sua mesa. E o que não cabe. Quando eu falo bolso, casa e mesa, tem muito a ver com valores e princípios. Se você tem valores e princípios X, e a pessoa que você está também tem esse valor e princípio X, pra você vai funcionar de um formato. Se você não tem, se esses valores e princípios não são importantes pra você, vai funcionar outro formato pra você. E aí tá, você conseguir identificar. Vejo muita gente vender coisas muito prontas. Use isso e a pessoa vai ficar perdidamente apaixonada, não sei o quê. Até tem coisas que vão ajudar, vão gerar uma obsessão. Só que nem sempre essa obsessão será saudável. Então, eu acredito que as pessoas erram muito em vender uma receita de bolo. E eu acredito que vários dogmas que foram muito projetados aí nos anos 70, 60, né, que muita luta, assim, que para trazer uma igualdade entre os gêneros, trouxe uma igualdade, mas também trouxe a competição. Quando essa igualdade de gêneros passou para um lado de competição, virou uma coisa de nós mulheres, por exemplo, temos que provar sempre o nosso valor. A gente tem que estar sempre provando o nosso valor. Sempre provando que a gente é melhor. Sempre provando que a gente pode ganhar mais. E a gente não precisa provar isso. Nosso cérebro é maior. Nós somos naturalmente mais inteligentes que os homens. Então, não é uma coisa tipo, nós somos melhores. Não, isso é biológico. Mas por que, por exemplo, às vezes os homens eles são melhores em algumas coisas que nós não somos? Porque eles são mais lineares. O foco dos homens é um só. Pensa comigo. Por exemplo, seu marido, mas se você pedir para ele fazer 5 coisas ao mesmo tempo, ele vai conseguir fazer as 5 coisas com excelência? Não. Nem nós, mulheres, conseguimos, tá? É um mito falar que a gente consegue. Mas a gente faz melhor. Mas a gente faz mais do que uma. Com certeza. O homem só faz aquela coisa e pronto. Exato. A mulher não, né? A gente tem uma visão periférica, Marci. Então, a gente consegue estar observando, já viu que a gente tem um sexto sentido? A gente observa tudo que tá acontecendo. Às vezes a gente tá aqui, mas a gente viu uma coisa errada ali, a gente vai falando, não gostei daquilo ali, não gostei daquela fulana. E seu marido nem viu. Ele tá ali fazendo um negocinho dele e falou, como é que você tá olhando pra isso, Marci? Você tá fazendo isso aqui? Então, isso são características muito nossas que pode ser usada pro nosso bem, mas muitas vezes elas são usadas pro ruim, né? Isso não é ruim. Nós, mulheres, temos um papel muito importante em sermos mais sentimentais mesmo, isso é bom, em sermos mais, como eu falo, sensíveis. Né? Deus deu, presta atenção nisso aqui. Você tem uma coisa que Deus deu só pra você que é mulher, que é o poder de criar, de gerar. O homem não consegue gerar. E de educar, né? Educar. O homem não gestaciona, ele não gera, ele não consegue criar uma pessoa do nada. Nós temos isso. E junto com isso, veio a sensibilidade, que é uma sensibilidade que eu falo que ela é divina. Deus deu isso pra gente como um presente. Então, a gente não tem que pegar isso e colocar numa caixa pra se proteger. E existe muito conselho da internet hoje que fala que esse excesso de sensibilidade, esse excesso de amor que a gente tem pra dar mesmo, faz mal pra gente. Só que não, isso é parte do nosso feminino. E é assim que a gente conquista as melhores coisas. Se a gente quiser ser tão forte, tão firme, tão masculina mesmo, como os homens, trazer essa energia, a gente vai até conseguir. Mas a gente vai se cansar mais. Vai carregar um peso maior sem precisar, Exato, né? A relação vai trazer um peso. Então, eu acho que o maior erro dos conselhos está nisso. É em trazer tanto essa competição, que não precisa, e uma receita de bolo, que não existe, tá? Não existe. É bem isso. E como isso repercute, até que você falou, né? Na educação dos filhos, naquela questão de você só dar as coisas para o filho nunca vai aprender se você só der. Por mais amor e carinho que a gente faz, porque a gente sempre quer ver o filho na melhor posição em tudo, seja emocionalmente, financeiramente, a gente sempre quer ver ele bem, e às vezes as mães se enganam, ou quem cria se engana, achando que dando todo esse suporte está dando uma base e no fundo não dá. Sim. Eu tenho como exemplo, meu filho foi embora de casa com 17 anos. Ele foi fazer um intercâmbio e ele escolheu um país atípico. Ele foi para Taiwan. Não sabia nem o inglês falar, que dirá o mandarim. Olha só. E aí ele ficou lá por 1 ano, aprendeu o idioma, aprendeu a falar inglês, aprendeu a falar mandarim, porque lá o regime é completamente diferente do Brasil. Lá os estudos são o dia inteiro. Integral.
É integral, desde de pequenininho até a universidade. Por isso que eles são inteligentes. Mas eles limpam escola, eles fazem tudo, não é que nem aqui, né? Então, a educação começa daí. Já é completamente diferenciada, porque ao mesmo tempo que ele aprende, ele também se reeduca fazendo as coisas. Então, você vê a diferença que é do nosso país. O que aconteceu depois? De um ano, ele voltou para o Brasil, aí ele deu sorte de pegar uma lei que foi no primeiro mandato do Lula como presidente da República, que quem tinha 18 anos completos não precisava mais cursar o ensino médio. Era só prestar o Enem, que era coisa nova na época, e se tivesse uma boa nota, não precisava mais cursar o ensino médio. Ele prestou, passou, prestou vestibular lá, achei que ele não ia passar, passou, foi embora para lá, fez faculdade durante 4 anos. No 3º ano, eu falei, você tem mais um ano de vida boa, depois você volta aqui para casa, para o Brasil, e você vai escolher o mundo que se você quiser, mas com as tuas pernas, com o teu bolso. Mãe, prepara o seu coração que eu não volto mais. Passou um ano e meio, senti isso e tal, e eu falei, olha, já que você fez a opção de ficar, então eu vou te falar. Até dezembro, quando terminar a tua faculdade, eu banco. Chegou janeiro, acabou. Nem o teu aluguel eu vou pagar, porque ele morava sozinho. O que aconteceu? Passou um ano e meio, ele vira e fala assim, ai, mãe, olha, eu estou mudando de emprego, não sei o quê. Dá para você me ajudar? Eu falei, lógico. Crente que eu ia ajudar com dinheiro. Eu falei assim, eu te dou a passagem para você voltar. Você não escolheu ficar aí? Você não falou que você ia dar conta? Então, se você não dá conta, você volta para casa, que aí eu pago a passagem para você. Não, pode deixar que eu vou me virar. Além do meu trabalho, eu vou dar aula de inglês para taianês à noite, de sábado e domingo. Nunca mais ele me pediu R$1. Tá vendo? Agora, muita gente falou, até meu marido na época falou assim, como você é ruim? Imagina, você é mãe, ele deve estar passando fome. Eu falei, se tiver, porque quer. E é assim que aprende, porque para chegar onde a gente chegou, a gente também não teve nada de mão beijada. Com certeza. E eu acho que até os valores a gente atribui à medida que a gente tem esse grau de dificuldade. Eu acho que todo mundo tem, né? Às vezes, por mais dom que a gente tenha, facilidade para falar, para se comunicar, todo mundo passa por uma dificuldade. E é a dificuldade que faz a gente crescer. É dessa dificuldade que a gente tem que tirar proveito e fazer a vida melhorar. Com certeza. E assim, te admiro muito, porque tem uma frase que fala que filho não escuta o que você ensina, ele escuta exemplo. Então, você, ao fazer isso, ele vê que a sua vida não foi tudo de mão beijada, você faz ele viver a situação, e aí ele dá valor. E você criou um ótimo filho, com certeza. Já ouvi falar do filho dela, eu tive como eu vou falar, esse privilégio de já ouvir. Mas eu fico muito admirada, porque hoje as mães, muitas mães, eu não sou mãe ainda, tá, gente? Tem uma Você é filhada, nova, né, Lara? Tenho 25 Embora anos. isso não tenha nada a ver, né? Eu tenho uma afilhada de 6 anos e eu lido com meu afilhado assim, e falo muito com a mãe dele, a gente conversa muito sobre isso. Porque isso que você fez é um grande exemplo de que o exemplo é quem cria o caráter. O que molda isso é o trabalhar caráter. o eu da pessoa. Exato. Né? E assim, não só isso, mas ele vendo você com seu marido trabalhando, ele vendo você como vocês se tratam, como vocês são, você vai moldar o caráter dele para ele ser um bom adulto, um bom marido, um bom pai, um bom filho. Entende? Então, assim, isso é o que as pessoas se perderam, né? Hoje tá tudo muito fácil. Então, televisão, não sei o quê. Eu sei que as mães trabalham, às vezes não tem o que fazer, né? Mas a gente tem sempre que pensar que filho não escuta o que você fala. Ele escuta exemplo. Então, o que você fez foi algo muito admirável, assim. Obrigada. E tem que ensinar a nós, mas mulheres, não é novas fácil. mães, a fazer eu isso. Eu costumo até falar que fazer filho é muito bom, é gostoso. Certeza. Poder ter essa dádiva de engravidar, passar por todo esse processo de amamentação, isso é uma dádiva, é maravilhoso também, né? Embora isso não descaracteriza aquele que adota, que eu também acho que é uma coisa divina, que é incrível. É divino para mim. O mais difícil, eu digo, que é o educar. Até criar, você tendo ou não tendo uma condição financeira, econômica boa ou não, você cria. Mas educar, eu acho que é a coisa que mais pega. Porque, que nem você falou, não existe receita de bolo sobre educação para os seus filhos. É uma coisa que você tem que aprender, que você tem que ler, que você tem que vivenciar e ser positivista. Mas voltando para o nosso gancho aqui,
Por que tem mulher que sempre escolhe o mesmo tipo de homem e normalmente sempre é ruim? Ai, gente, essa é a minha maior dor. Essa é a minha maior dor, assim. É o que eu mais respondo, é o que eu mais tenho mentorada, é o que as pessoas mais me procuram pra saber. Existe um ciclo na nossa vida, que ele se chama ciclo sistêmico. O que é o sistema? O sistema é o sistema da sua família. Pai, mãe, avó, avô, irmãos. Às vezes outras pessoas, né, se a sua família não for tradicional. E a nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossas avós, elas trazem histórias, carregam histórias delas, que às vezes são histórias de dor, de traição, de separação. E o que isso causa na gente? Quando a gente vai criar um filho, né, que foi o caso, por exemplo, você criou seus filhos. O que você vive ali com o seu marido e a forma como você trata essa criança do 0 aos 12 anos é o que vai ficar preso no subconsciente dela pro resto da vida. É o que vai formar o caráter, moldar a autoestima. Então, se você, por exemplo, não é o seu caso, tá? Eu tô dando um exemplo aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. Mas se você é uma mãe que critica muito o filho, ou se você é uma mãe que você com seu marido tem uma relação muito instável, de porradaria, de coisa pesada mesmo. Às vezes o seu filho, a sua filha, ela vai crescer Um desequilíbrio, com né? Isso. Qualquer desequilíbrio emocional. Às vezes o seu filho, ele vai crescer com uma ferida de rejeição, com uma ferida de abandono. Pais ausentes, pais que abandonam, mães ausentes. E isso vai refletir diretamente no tipo de homem que essas mulheres vão escolher. Quando você ficar adulta, o seu cérebro, entende uma coisa, ele é neuroplástico. Ele sempre vai buscar coisas que ele já viveu. Ele sempre vai buscar similaridade, por mais que seja ruim. Então, às vezes, você viveu na sua casa muita inconstância, que foi o meu caso. Eu vivi muita inconstância, não com a minha avó, mas com as relações da minha mãe, enfim. Vivi muita inconstância, muitos altos e baixos. O que eu tendo a buscar quando eu fico adulta? Homens inconstantes. Homens que me amam num dia, me odeiam no outro. Eu vivi relacionamentos assim. Tem mulheres que as mães e os pais, ou o pai traiu muito a mãe foi traída, ou teve vários namorados. Teve muita traição dentro de casa. O que ela busca quando cresce? Inconscientemente. Um homem que trai ela. Ou ela mesma trai. Por quê? Porque aquilo se tornou normal. Aí você poderia dizer que o que você diz para a mulher que já tentou de tudo, que já leu vários livros e continua atraindo o mesmo tipo de homem? Então, fazendo a ligação das duas coisas. Ela vai continuar atraindo esse mesmo tipo de homem, porque ela não tem a consciência. 2, às vezes tem a consciência, que é esse caso, a mulher que tem a consciência, estuda, faz de tudo e tal, mas não consegue mudar o padrão. O que tem que fazer? Existe uma frase que eu falo assim, que é: as suas emoções geram seus comportamentos. Os seus comportamentos vão gerar os seus padrões. E os seus padrões, eles vão mandar na sua vida. Então, o que você tem que fazer para quebrar esse padrão? A Lara atrai sempre o mesmo tipo de homem. Lara, sempre cara que trai, cara ausente, cara que não quer relacionamento sério, cara que não quer relacionamento sério comigo, mas daqui 2 meses tá com outra. O que você vai fazer? Primeira coisa é mudar a sua identidade. Existe uma frase muito legal, né? O esforço vence o talento, certo? Já ouviu isso? Mas sabe o que vence o esforço? A identidade. Você pode se esforçar, você pode ler, você pode fazer o que você quiser. A sua identidade sempre vai vencer seu esforço. Por isso que às vezes você, eu tento e não consigo. Por quê? Porque a sua identidade, ela ainda não foi moldada, formada e reestruturada. Você precisa ser pra ter. Reestruturar a identidade. Como que você vai fazer isso? Tem um papel. Primeiro, você tem a consciência. Eu atraio tal tipo de padrão. Segundo, você descobre de onde vem, que é o que a gente faz na mentoria. Eu tô sendo leal a quem nesse sistema? A minha mãe, a minha avó? A uma relação ali antiga? A um trauma que eu vivi? Descobriu a lealdade, você vai começar a quebrar essa lealdade. Existem vários exercícios, tanto de PNL, de reprogramação, quanto de sistêmica familiar, que a gente faz para quebrar isso. E aí você precisa de alguém que tenha esse conhecimento para te ensinar. Prazer, pode te ajudar. E a quarta coisa, que é onde as pessoas mais falham, porque até o terceiro a pessoa vai bem. Às vezes a pessoa me paga caro para fazer. Aí chega no quarto, que depende 100% dela, ela não faz. Adivinha o que é o quarto? Ela tem que se praticar ela mesma. Constância. E a regra é essa. Tá? Não tem outra solução. É exatamente saber trazer de onde veio, curar e ser constante. Porque se você viveu isso dos 0 aos 12 anos, isso vai ficar no seu subconsciente para sempre, vai ser para sempre. Lara, mas eu tenho que ser constante até quando? Para sempre. Para sempre, porque o seu subconsciente, ele é 80% do seu cérebro. Você usa 20%. Então, Nem isso, né? Fui generosa aqui.
Então, se você não for constante, você não vai mudar o padrão. Porque aquilo sempre vai te atrair. Aquele padrão ruim, aquele homem ruim, ele sempre vai ser emocionante. Ele sempre vai ser gostoso de conhecer. Sempre vai trazer as borboletas no estômago. E anota, não é sobre ter borboletas no estômago, tá? É sobre ter sono à noite. É conseguir dormir. Não ter ansiedade pra dormir. Então, se tá te trazendo borboleta demais no estômago, toma cuidado. Porque 1% consegue ter os dois. Aquela paixão avassaladora e a pessoa certa. O resto, essa paixão avassaladora, pode ser o seu cérebro, que neurocientificamente está te traindo. Mas você me faz lembrar da escritora Anna Sui, que é uma psiquiatra, e ela fala muito sobre Freud. Existe o amor e o ódio ao mesmo tempo na mesma pessoa. E se você não tiver a sua própria identidade, seu próprio eu, que nem você falou, com clareza, você se atrai pelas duas coisas na mesma pessoa, entendeu? Sim, é o paradoxo do amor. É. É o ódio e o amor, a paixão nela, a E intensidade. você mistura PNL, fé, lei de atração física quântica. Tem gente que ouve isso e já cria um preconceito, não cria? Com certeza. E como que é isso, certeza. Lara? Tem muita gente que acha que a lei da atração não é bíblica. Então, tem muito gente que é religioso, cristão e tal, que entra com o pé atrás, tipo assim, mas eu recebo muito isso. Mas isso é bíblico, acho que isso é fora da Bíblia. Aí tem gente que fala, mas a física quântica não é ciência que prova nada de lei da atração. Tem gente que fala, a PNL é um estudo comportamental. Só que, ao mesmo tempo que existe a crítica, né, porque nós, seres humanos, somos críticos, a gente é cético naturalmente, existe também o fato de eu alcançar vários públicos. Como que eu mudo isso? Como que eu falo assim, não, a pessoa não vai me criticar com isso? Trazendo não só conhecimento, mas experimento, né? O conhecimento é muito legal, muito bom, todo mundo quer ter, todo mundo quer entender. Mas como que eu comprovo isso? Com experiências. Então, como que eu faço? Quando chega uma pessoa cética pra mim, primeira coisa que eu dou pra ela é um exercício de física quântica. Um exercício de percepção. Eu falo pra ela, eu vou te desafiar em 24 horas você ver isso ou fazer aquilo. Eu dou um exercício bem difícil pra ela. Mas toda vez. 24 horas a pessoa vira pra mim e fala assim, meu Deus do céu, Lara, eu vi isso, eu não sei o quê. Ou seja, eu quebrei a primeira objeção, que é a crença. Porque geralmente a pessoa vem criticar porque tem pouca crença, pouca fé. Então, primeira coisa, quebra uma objeção. E ali, ela vendo as experiências, os depoimentos. Se você entrar no meu perfil do Instagram hoje, tem mais de 3 destaques só de depoimento, de pessoas reais. Eu, às vezes, coloco o rosto, às vezes não, quando a pessoa não deixa. Mas são pessoas reais que viveram as minhas mentorias, que viveram os meus ensinamentos e conquistaram. Então, primeira coisa, quebra uma objeção de crença e ali todo mundo se une. O pessoal da física, o pessoal da lei da atração, o pessoal da religião, todo mundo se une, porque o princípio básico é o mesmo, que é a fé, sabe? É o crede que recebestes e não que recebereis. A fé é nada mais do que você crer que já tem e assim você terá, sabe? Então, a gente une todo mundo quebrando essa objeção da crença e no final dá tudo certo. E na prática, como que eu faço para atrair essas coisas? E o que é a lei da atração? A lei da atração nada mais é do que uma fé unindo uma ação. Fé e ação. A fé sem obras, ela é morta, né? A Bíblia já falava isso. Então, o que é fé? Tem gente que confunde fé com esperança. Esperança é ter o senso de que vai dar certo. É o acreditar, né? É o acreditar que vai dar certo. Essa é a esperança. Mas isso não é fé. A fé é literalmente, a Bíblia fala, crede que recebestes e recebereis. A fé é a sua capacidade de acreditar que você já tem, que você já pode e que já é seu, e você viver sob aquilo. A fé é uma junção da emoção, é um misto da emoção de já ter, de conquistar, de viver a sensação. Lara, eu quero ganhar um prêmio. Vai pra dentro do seu banheiro, liga o chuveiro e fica lá assim, sentindo que você tá subindo no palco, que você tá recebendo o prêmio antes de você receber. Porque quando você receber, você vai entender que quando você receber esse prêmio, você já viveu aquele momento, entende? Essa é a fé. E fazer por onde? Ter a ação. Então, Lara, como que eu faço para atrair? Primeira coisa, creia que já tem. Lei da suposição de Neville Goddard. Comece a agir como uma pessoa que já tem. O que você quer? Um amor? Comece a agir como uma pessoa cheia de si. Uma pessoa com muita autoconfiança, que todo mundo se apaixona por essa pessoa e que ela vai escolher a pessoa que ela tá. Age assim, porque não adianta. Eu tenho muita mulher que fala assim, Lara, eu quero um homem provedor. Chega um cara que é provedor e tal, ela começa, não, pode deixar, eu faço. Cara, eu vou te buscar em casa. Não, vou com o meu carro. Não sei o que é. Chegar, eu escolho o restaurante. A pessoa não deixa o homem ser homem, em nada. E ela quer um homem provedor. Ou, outra coisa, mulheres que querem um homem super disponível, mas ela tá lá aceitando ser marmita edificante. O cara, sexta-feira, 10 horas da noite, manda mensagem,
vem aqui pra casa. Ela vai. O que ela tá mandando pro universo? Que frequência que ela tá mandando? Eu aceito qualquer coisa. Eu aceito ir pra casa, não precisa me levar pra jantar, não. Eu vou querer homem que me põe em primeiro lugar. E a mesma coisa com o dinheiro. A pessoa recebe um dinheiro. Em vez dela pensar como que eu vou investir, o que ela faz? Vai lá no shopping, torra todo o dinheiro. Ou seja, ela tem ódio ao dinheiro. Que frequência que ela emite? Eu não gosto de dinheiro. Não precisa me mandar dinheiro no universo que eu vou torrar tudo. Então, não é sobre você ter a coisa. É sobre você ser e manter a coisa. Seja no relacionamento, na lei da atração, no financeiro, em tudo. Me conta a lei da atração mais surpreendente que você já fez e o que atraiu. Nossa, todas as minhas leis da atração são extremamente surpreendentes. Ó, vou falar do meu relacionamento, por exemplo. Eu tenho uma carta que eu fiz pra Deus e eu fazia uma oração específica. Eu vou ensinar ela lá no meu perfil, vocês vão ter que ir lá pra aprender. Mas fazia uma oração específica todos os dias sobre essa pessoa. E antes mesmo do meu namorado me conhecer, antes dele me ver pessoalmente, ele já me amava. Falava que eu queria um fã. Gente, esse homem é meu fã. A Marcia vê, ele é meu fã. E antes mesmo, ele já sabia que ele me amava, ele já tinha escrito 5 cartas pra mim, antes de me ver pessoalmente. A minha história de amor, assim, ela é surpreendentemente. Eu gosto de falar dela, porque é o que as mulheres mais gostam de saber. Mas o meu namorado foi assim. Eu fiz uma lei da atração que eu sairia do país ano passado. Em junho de 2025, eu escrevi assim: até dezembro eu vou fazer uma viagem internacional a convite de alguém. Adivinha? Fui convidada para fazer uma viagem internacional em dezembro. Fiquei 25 dias fora. Esse ano, eu atraí o meu MacBook. Eu escrevi que o meu MacBook chegaria até mim. Como? Eu não sei. Eu escrevi. Falei assim, que até abril teria meu MacBook, que ele ia acontecer, que ia ser um acontecimento. Eu não ganhei o MacBook de Páscoa. Outra coisa. É propósito, né? Meu apartamento. Eu falava assim, até dezembro desse ano, eu vou ter meu apartamento. Porque pra gente que veio do nada, né? Cresci numa família estável, minha avó era muito estável, é concursada e tal. Então, pra ela, prosperidade na vida é ter um carro e uma casa. Então, isso ficou em mim. Por mais que eu tenha desbloqueado algumas crenças que já desbloqueei, mas algumas coisas ficaram em mim, sabe? E essa de ter um apartamento, eu queria muito ter um apartamento. Por quê? Porque eu cresci vendo que quem cresce quer casa, né? E aí, eu manifestei, eu não sabia como isso ia acontecer. Uma oportunidade pulou no meu colo. E eu comprei meu apartamento tem uns 3 meses, assim. Aqui em São Paulo, do jeitinho que eu queria, no bairro que eu queria. E uma semana antes de surgir essa oportunidade, eu pisei no bairro que eu queria. Eu falei assim, eu vou morar aqui e vai ser em breve. E eu não quero ir em outro lugar. Detalhe, um dos bairros mais caros de São Paulo. Então, assim, eu fiz várias. Eu poderia ficar horas, assim. Inclusive, ser mentora. Em agosto do ano passado, antes de eu vender minha loja, eu falei, até outubro eu vou ter minha primeira turma de mentorado. E dito e feito. Em outubro, finalzinho de outubro, abri minha primeira turma. Foram 26 meninas e foi muito especial. E tudo que eu pus na minha cabeça até hoje, eu conquistei. Mas por quê? Porque você teve objetivo, eu não tenho né? limites. Eu trabalho todos os dias incessantemente para isso. E eu aprendi a soltar, que era o mais difícil para mim, que sou colérica, né? É soltar, deixar de ser ansiosa, deixar de querer com as minhas mãos. Essa foi a parte mais difícil ainda é. Que também é parte da lei da atração. Se você quiser aprender mais, vai lá no meu perfil que eu ensino passo a passo. Se você pudesse mandar uma mensagem para Lara, de antes de tudo isso começar, o que você diria? Tem uma prima minha que ela falava que eu era muito doidinha. Essa prima minha hoje mora nos Estados Unidos, vive uma vida extraordinária. E ela era mais cética. E ela sempre falava quando eu era criança, nossa, Lara, você é muito parecida, muito doidinha. Ela me chamava de Lara Aparecida. Por quê? Não é porque eu era parecida. É porque eu sempre tive uma alma muito de criança. Eu tinha uma alma que eu acreditava que tudo era possível, que eu era capaz de tudo, que eu podia ser a melhor, que eu podia ser a primeira. E às vezes isso incomodava as pessoas que só queriam viver o momento. Até quando eu era criança. E ela falava isso pra mim, falava, você é muito, muito doidinha, você é muito doidinha. Então se eu puder dar uma dica, uma palavra do passado, seja doidinha mesmo. Porque o mundo é dos delulu. O mundo não é dos mais inteligentes. O mundo muito menos é dos mais espertos. Ele é dos mais corajosos. E só tem coragem quem foi doido um dia. Porque você é doido até conquistar. Depois que você conquistou, você vira corajoso. Você vira exemplo. Antes você é doido, maluco. Isso te fortalece, né? Total. Então, assim, se eu puder falar pra Lara Diante, seja doida assim. Não liga pro que o povo tá falando. Não liga porque as pessoas... Porque quem vai falar é as pessoas próximas a você. É primo, é mãe, é pai, é amigo. Não é, você viu uma pessoa de fora falar uma coisa de você, você não vai levar em consideração, vai? Quem vai falar é as pessoas que têm alguma influência sobre o seu emocional. E é pra essas pessoas que você tem que falar, eu sou doido mesmo. E o meu prazer é ser doido, que eu não vim nessa terra pra ser mais um. Então, se eu puder falar alguma coisa pra Lara de antes, seja doidinha assim, porque vai dar certo. E olha, faz diferença. Você veio para fazer diferença mesmo.
Você muito me admira com a idade que você tem, ter todo esse conhecimento, toda essa desenvoltura e saber colocar isso na prática, que é muito difícil, e poder se doar ao outro também. Então, você está de parabéns, no meu Muito ver, obrigada. viu? Parabéns mesmo. Muito Eu obrigada. me sinto até emocionada em estar entrevistando você, com toda essa bagagem sendo tão nova. Gente, eu também fico muito emocionada de ser entrevistada por ela, porque eu já tive alguns convites de podcast. Não fui. Eu tenho muito isso de ter uma coisa com a pessoa. E desde a nossa primeira reunião, a gente teve uma ligação muito legal. E ela é tudo isso também, assim, ela fala dessa luz minha e tal, mas ela tem tudo isso também. Então, a gente se identificou desde o início. Então, esse é o meu primeiro podcast, 100%, assim, que eu tô participando, porque eu já fiz alguns cortes, mas o primeiro podcast que eu tô fazendo aqui sem corte nenhum, eu tive a escolha, a honra de estar aqui e a honra de poder escolher que fosse com você. Muito especial. Nossa, muita gratidão. Vai ficar marcado, ó. Hoje é 28 de maio, tá marcado. E gratidão, gratidão mesmo. Eu te agradeço imensamente. Fico muito feliz por isso. Espero que você prospere bastante diante de toda essa evolução que você tem e que você vai estar prosperando com certeza, porque você tem propósito na sua vida e objetivo também. E você volte aqui. Com certeza. E antes da gente encerrar, eu queria que você desse o seu arroba aí para as pessoas estarem te procurando nas redes sociais e vendo todo esse trabalho maravilhoso que você desenvolve e até quem queira fazer mentoria com ela, né? Pode vender seu peixe. Vou vender meu peixe agora, gente. Gente, meu Instagram é @lgodoy. Tá lá, Lara Godoy, Relacionamentos e Lei da Atração. Se você gostar do meu conteúdo, eu também tenho um canal no YouTube, que é Lara Godoy, que eu posto 2 vezes na semana. Também tenho rede social no TikTok, também é L Godoy. Falo sobre lei da atração, relacionamentos. Trago lá no TikTok uma conversa um pouco mais íntima. No Instagram, uma conversa mais profissional, mas, ao mesmo tempo, trago muito da minha vida lá. Sei que vocês gostam muito dessa interação, né? De saber um pouco da vida do mentor também. E se você quiser fazer uma mentoria comigo, lá no link da bio tem uma aplicação que você vai fazer. E aí, a minha mentorada, e hoje que trabalha comigo, Maju, vai te chamar para conversar com você e ver o que é mais legal para você. Então, tudo nessa área de relacionamento, trabalho, financeiro, identidade e lei da atração, você pode contar comigo, que eu vou estar ali para te ajudar, porque antes de ter, você tem que ser. É sempre ser para ter. Esse é meu lema e eu tenho certeza que se você aplicar ele na sua vida, as coisas vão se multiplicar. Você não vai conseguir contar, não vai saber de onde vem, em todos os sentidos. Bom, vamos finalizando então aqui nosso programa com a Lara. Deixando aí, após toda a sabedoria que ela trouxe hoje para a gente, e chega ao fim de mais um episódio do Entre Idades Pod. Lara, foi incrível te ouvir, suas perspectivas sobre a lei da atração e relacionamentos realmente transformam a forma como a gente enxerga a vida. E para você que nos ouviu, fica o convite, continue se conectando com a gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço, beijos, Tchau, tchau.